Olá, seja muito bem-vindo ao podcast do Poder e Negócios, a mais um episódio desse podcast que tem o objetivo de te levar insight, ideia, e hoje eu já quero te apresentar o nosso convidado, que é o Leandro Fidelis. Um prazer, Leandro, um empreendedor nato. Leandro, seja muito bem-vindo aqui ao podcast do Poder e Negócios. Poder e Negócios que é um braço do Poder e Negócios do programa lá da Tati Record, que você já participou, né? E falando sobre empreendedorismo. Um prazer te receber aqui. Tiago, o prazer é todo meu. Obrigado pelo convite. É um prazer estar de novo aqui e discutir esse tema que eu gosto muito de falar, que é empreendedorismo. Leandro, que ele é empreendedor da AM Labs Ventures, que é uma empresa que atua nesse setor de tecnologia, um setor que é um setor de pagamentos. Como funciona a AM Labs? Isso, a gente, na verdade, atua no setor de pagamento, autoatendimento, né? Pagamento para autoatendimento. A AM Labs, ela começou com um sistema de gestão, aí passou para vending machine, né, que são aquelas máquinas que você põe a moeda, gira uma mola e, né, prende seu produto lá dentro. A gente começou a fazer sistema de cartão para essas máquinas. E aí agora, mais recentemente, a gente trabalha com o Honest Market. Honest Market, basicamente, é um modelo em que tem um supermercado. Provavelmente você aí deve ter um mercadinho, se mora num condomínio, já deve ter visto ou visitado alguém. Um mercado dentro de um condomínio, dentro de uma empresa, que ficam os produtos lá, a pessoa vai, pega, passa no sistema de pagamento, paga e vai embora. Então a gente oferece tecnologia para esse tipo de mercado. E quando começou a AM Labs? Cara, a AM Labs, ela começou em 2011, tá? Na verdade, eu não sou um dos fundadores da empresa, né? Caio, Wilton e Paulo, grande abraço para vocês aí, são os 3 fundadores, grandes amigos. E aí minha história na AM Labs começa em 2017. Então, em 2011, eles começaram a empresa para atender uma necessidade de gestão de aluguel de máquinas de café, que a gente chama de OCS. Então aqui, por exemplo, nos estúdios aqui tem uma maquininha de café, às vezes tem uma empresa que oferece esse serviço, ao invés de você ter que contratar a máquina, você deixa a máquina ali, e aí ela vem, ela em troca de você comprar o café, ela deixa você usar a máquina para fazer o café de graça, né? Só que não tinha nenhum sistema especializado em fazer esse tipo de gestão. E aí eles sentaram, conhecendo pessoas do mercado ali, desenvolveram esse tipo de negócio. E aí começou em 2011. Esse negócio, ele é muito perto do negócio de vending machine, porque uma máquina de café pequenininha, se eu tenho um número de pessoas muito grande, quanto maior o número de pessoas, mais café você vai comprar. Então, o mais interessante é para essa empresa que fornece esse tipo de negócio. E aí, como tem mais café, você quer colocar uma máquina maior, que tenha mais giro, eventualmente até que você venda café para os seus clientes dentro do escritório possam comprar, por exemplo, né? Ou até os funcionários seus, enfim, depende da política de cada empresa. E aí começam, então, esse negócio do OCS, ele é muito ligado com vending machines, por causa disso, porque é um lugar onde você pode pôr uma máquina de aluguel de café, você pode pôr uma de vending machine. E aí a AM Labs começou a criar uma carteira com esses clientes. Então ela tinha clientes que tinham vending machine, máquinas menores, máquinas maiores, máquinas profissionais, etc. Só que ela não tinha nenhum produto além do sistema de gestão. Em 2016, 2017 ali eu queria empreender, e eu sempre que eu vou fazer algum movimento, né, eu tento estudar como que eu consigo ter mais retorno com um menor investimento, obviamente, né, porque você quer vender café, você não vai fazer a vending machine já está pronta, é só você ir lá e comprar a máquina e pôr para vender café. A mesma lógica se aplica aos negócios, né? Se você eventualmente quer empreender e tem uma ideia, é legal procurar alguém no mercado que já esteja eventualmente estabelecido e só falta aquilo que você quer fazer, né? Essa é uma possibilidade, por exemplo, de você já começar num patamar diferente, né? Obviamente que num caso desse tipo, você começaria com alguma parceria ou eventualmente até uma sociedade, que foi o meu caso. Eu e o Marcelo, que topou montar um negócio comigo na época, nós dois chegamos na AM Labs, nesses 3 sócios, e propomos para eles assim, olha, vocês têm aí a carteira de clientes, vocês não estão oferecendo esse tipo de produto e a gente consegue desenvolver um sistema de pagamento. Vocês ajudam a gente com conhecimento de mercado que a gente não tem,
explicam para a gente como funciona o mercado, quem são os clientes, para onde a gente vai, me apresentam para o mercado para que eu possa vender. E em contrapartida, né, vocês vão ter um pedaço aqui dessa empresa nova que a gente vai criar e a gente vai ganhar dinheiro vendendo esse produto novo para a sua carteira de clientes. E aí eles toparam ali. Em conjunto. Eles entraram de sócio nessa nova empresa que a gente fundou, que na época chamava Mercúrio. E foi assim que eu comecei a empreender, né? Fiz algumas coisas antes, mas enfim, a minha história mesmo de AMLabs começa assim, na Mercúrio. E aí a Mercúrio se desenvolveu, cresceu, a AMLabs também começou a crescer e a gente tinha muita afinidade entre as pessoas, né? E aí, em determinado momento, a gente sentiu que fazia sentido fazer uma fusão das duas empresas, porque os negócios eles eram muito colaborativos, né? Eles tinham uma simbiose muito grande entre as duas empresas. Então, a gente fez a fusão e aí eu acabei assumindo, então, a liderança da AMLabs. E aí, mais ou menos ali no período da pandemia, um pouquinho antes, a gente identificou que tinha um potencial de algumas vending machines começarem a ser substituídas por esse modelo de honest market. E digamos que a gente fez o movimento certo, na hora certa, assim, tudo com as escolhas certas, né? Porque em 2019 a gente desenvolveu o produto. E aí quando veio a pandemia em 2020, todo mundo foi para casa e alguns empreendedores tiveram a ideia de montar esse mercado dentro de casa. Faltava justamente o sistema de pagamento que a gente tinha acabado de desenvolver, né? Por um contexto completamente diferente. E aí foi assim que a gente cresceu nesse mercado. Hoje a gente já passou do número de 11 mil pontos de venda e a gente também tem alguns pontos de venda na Colômbia, tem uma operação em Medellín e nos Estados Unidos também no sul da Flórida, algumas cidades do sul da Flórida. Então assim, o negócio tomou uma proporção, né, bem interessante aí nos últimos anos. Precisou usar bastante, né? Sim, com certeza. Com certeza. Tomar risco, né? É verdade, senão não sairia do papel nem dos planos, não é, Leandro? Assim, uma coisa que... São vários elementos que eu acho que fazem a gente conseguir desenvolver e crescer e capturar essas oportunidades. Mas, obviamente, quanto maior o risco, maior a oportunidade, né? Ou grandes oportunidades estão também associadas a grandes riscos, né? O que a gente tem que fazer é trabalhar para tentar mitigar esses riscos, né? E também fazer uma avaliação se o risco que você está tomando, ele está... Porque tem armadilhas também, tem riscos que você toma que tem pouca chance de retorno, né? Então, você tomar o risco e buscar uma grande oportunidade, como, por exemplo, eu me associei a pessoas que, apesar de conhecer, ter indicação e tudo... não sabia exatamente no que ia dar. Então, o nosso relacionamento ele foi construído junto com a empresa, né? E, naturalmente, eu tive que fazer sessões, eles tiveram que fazer sessões, a gente teve que fazer vários acertos pelo meio do caminho que fizeram com que a empresa crescesse, né? Ou talvez teria crescido mais, não sei, mas, enfim, se eu não tivesse, por exemplo, me atirado para empreender... buscado pessoas para serem sócios ao invés de querer ter eu sozinho um negócio. Durante muito tempo eu ganhei, né, financeiramente muito menos do que eu ganharia se eu estivesse no mercado de trabalho. Então tudo isso são riscos que eu tive que tomar e junto com os meus sócios, com pessoas da minha confiança, para que, né, a gente conseguisse realizar, né, essas coisas que a gente realizou. E agora novos riscos, né, como eu falei, Colômbia e Estados Unidos estão só no começo, né? Para diminuir risco, a gente vai criando parcerias. Então, a gente construiu parcerias com clientes do Brasil para desenvolver um negócio mais rápido fora do Brasil. E assim, né, a gente vai tentando criar caminhos aí para crescer e capturar oportunidades. É aquela história de um longo prazo sustentável, né? Um longo prazo sólido, um longo prazo que você pensa assim, bom, eu penso no futuro de forma com alicerce, de forma com base, né? Não é de qualquer jeito, porque, né, é aquela história. Se eu faço de qualquer jeito aqui, como aquele risco que você falou, se eu não tivesse as pessoas certas, se fosse de qualquer jeito, talvez não chegaria aqui, não é? Quer ver só, né, eu acho que é legal comentar algumas coisas aí que você falou sobre prazo e
investimentos de longo prazo e desenvolvimento, né? Eu acho que tem duas coisas que são legais comentar. Primeiro, formação de equipe. Então, conforme a empresa foi desenvolvendo, a gente queria chegar longe, né? Queria desenvolver, queria chegar, queria ser relevante dentro de algum contexto empreendedor. Então, para que isso acontecesse, a gente precisava trazer pessoas que estivessem qualificadas para fazer a gente crescer e que topassem o desafio de crescer com a gente. Durante muito tempo, para que a gente pudesse coletar frutos no longo prazo, pela estrutura, conhecimento, limitações, o que quer que seja que tivesse naquela época, mas a gente tinha pessoas na empresa que ganhavam mais que nós sócios durante muito tempo, porque a gente acreditava que ia trazer mais sustentabilidade no longo prazo, os investimentos que a gente estava fazendo, mesmo que a nossa função ali fosse uma função de mais responsabilidade, mas a gente entendia também que se a gente tirasse da empresa naquele momento em que ela não tinha condição de prover, era melhor pagar então, entre aspas, bem aspas aí, perder neste momento para que no momento futuro a gente colhe os frutos, né? Isso tem a ver com sustentabilidade. Tomar decisões que no curtíssimo prazo talvez não seja tão interessante financeiramente, mas que no longo prazo vai trazer uma sustentabilidade. Outra questão que é legal comentar são as parcerias. Então, por exemplo, a MLabs, ela atende muitas franquias, né? Franquias, enfim, grupos que têm licenciados ou franqueados. Uma coisa que naturalmente acontece pelo volume de mercado é que, eventualmente, a franquia ela apresenta a gente para um franqueado, por exemplo, e ao apresentar a gente para o franqueado, ela vai e ensina o franqueado a executar o modelo de negócio. Eventualmente, um ou outro franqueado pode falar, puxa vida, agora que eu já sei, deixa eu dar um gato por fora da franquia aqui e comprar direto com a MLabs e eu faço o resto, né, sem ter que pagar royalty, por exemplo, para a franquia. A gente não vende. Por que a gente não vende? Porque e isso não tem a ver com nenhum contrato, nenhum acordo. Responsabilidade. Compromisso. Pô, se você é meu parceiro de negócio, você confiou em mim, eu quero mostrar que eu estou do seu lado, que a gente vai crescer junto e a gente vai desenvolver junto. E aí, se tem alguém querendo te trair, cara, o cara tá me traindo também, porque a gente tá junto no negócio. Então, eu abro mão de talvez ter mais uma mensalidade ali no curto prazo, ganhar mais alguma coisa. Então, se você que tá assistindo aqui tá pensando em fazer isso, nem procure a gente, porque a gente não vai vender. E se descobrir no meio do caminho, a gente vai falar, cara, não dá, você tem um contrato lá com ele, isso não é sustentável, em algum momento vai cair, né? A pessoa que tenta costurar por fora, ela vai cair. Então, esse posicionamento, ele traz sustentabilidade que, por exemplo, eventualmente um cliente se sente mais à vontade em convidar a gente para outros negócios, porque entende que a índole e a maneira que a gente busca fazer os negócios, elas são alinhadas com sustentabilidade de longo prazo. Né? Então, mesmo que seja uma jornada aí que eventualmente demore um pouco mais, mas pensar que as decisões que você está tomando hoje, elas vão reverberar num futuro, são muito importantes aí para a nossa trajetória empreendedora. Com certeza. E você me disse que o corpo mesmo, a empresa foi ganhando na pandemia, Sim. Quando a questão dos negócios foi crescendo dentro dos condomínios, quando as pessoas precisaram ficar mais em casa, foi crescendo os mini mercados e foi uma expansão violenta, né? Foi muita procura. E vocês cresceram quanto nessa época? Ô, Thiago, assim, para tentar dar números, né? A gente chegou... a gente cresceu, acho que pelo menos umas 40 vezes no intervalo de 2019 até 2022, 2023, a receita mensal. Mas é óbvio que a gente era muito pequenininho, né? Então você crescer 40 vezes... mas é bastante. Agora,
esse é um ponto legal de comentar para alguns empreendedores, né? A gente estava até batendo um papo aqui antes e eu queria trazer alguns desafios que o crescimento traz. Quando você está pequeno ainda e está começando e crescendo organicamente, você não tem grandes desafios, está tudo ali sob controle. Você pode ter, obviamente, tomar um pouco de cuidado com isso, assim, você tem os seus desafios, né? Mas está tudo mais ou menos ali sob controle, né? Você consegue falar com todos os clientes, você tem acesso direto às pessoas que estão trabalhando para você, até ali 10 funcionários, você consegue comunicar com todo mundo, falar com todo mundo, ter todo mundo sob controle. A partir do momento que o que aconteceu com a gente, por exemplo, o mercado começa a puxar você numa velocidade maior que você consegue entregar, se você tenta acompanhar esse processo, e foi o que a gente fez, a gente falou assim, cara, vamos pisar no acelerador, e eu já explico como a gente tomou essa decisão, mas os seus processos, eles não dão mais conta de resolver essas coisas. As expectativas dos clientes acabam sendo frustradas, porque eventualmente nem todo mundo entende que você também está crescendo. Às vezes a pessoa chegou e quer comprar um negócio pronto, né? E aquilo começa a interferir de dentro para fora e depois vem de fora para dentro também, porque os clientes começam a reclamar, atraso na entrega, problema de qualidade do produto e tudo mais, e a equipe ela precisa ter um emocional muito forte para aguentar tudo isso e focar em resolver os problemas e resolver a demanda. Da melhor maneira possível. Da melhor maneira possível, né? Aí, uma questão que pode ser levantada é assim, cara, beleza, mas então, para que eu não passe por essa situação caótica, o melhor é eu estruturar as coisas para depois crescer. Então, pois depende, né? Porque se a gente, no nosso caso especificamente, se a gente estivesse pensando em estruturar para depois crescer, tinham outros concorrentes no mercado. E uma vez que os nossos clientes tivessem ido para os concorrentes, eu não sei dizer, né, se a gente conseguiria ter pego o tamanho que pegou hoje, se a gente conseguiria de fato converter os clientes, porque depois que você já está usando uma solução, fica difícil, assim, o esforço para mudar para outra é muito maior do que o esforço para adaptar a primeira solução. E aí, uma coisa que é importante na trajetória empreendedora é você ter as pessoas de referência, né, que são os mentores. E aí tem um amigo meu que é um grande mentor, que a gente sempre toma uma cerveja junto, ele dá várias dicas, e em determinado momento ali no comecinho da empresa eu falei para ele, cara, tá muito difícil, eu tô pirando aqui, porque eu tinha vendido ali uns 30 produtos, né? Isso até antes desse período da pandemia. Foi o nosso primeiro produto, um sistema de pagamento para vending machine, eu vendi uns 30 e começou a dar problema, e era estresse, e era cliente reclamando e tudo mais. E aí eu falei, cara, chega de tudo isso, eu vou puxar o freio de mão, eu vou melhorar o meu produto, deixar ele redondo, aí eu começo a vender. Eu imagino que muitos de vocês que estão assistindo, que não empreendem ainda, ou que empreendem, mas estão numa fase, ou são executivos, ou pensando no pensamento talvez de uma grande empresa que já tem uma imagem a zelar, vão falar, cara, é esse o caminho, né? E para mim era esse o caminho, vou deixar tudo redondo, aí eu começo a vender. E aí eu fui conversar com esse amigo que já, assim, cara, ele empreende desde que eu nasci, então, né, já tem aí 40 anos de estrada. E ele falou assim, Leandro, você tem que vender, ele já teve uma fábrica de avião, esse cara, ele falou assim, se eu tivesse que fazer o meu primeiro avião voar perfeitamente para que eu começasse a vender, eu nunca teria tido uma fábrica. E aí me acendeu uma primeira luz, falei assim, cara, o cara tinha um avião que não voava perfeito e eu preocupado que alguém vai pagar o café e não vai sair. Né? E aí vem, né, a conclusão. Ele falou, não, o que você tem que fazer é vender, porque vender você tem dinheiro. E aí tendo dinheiro, você consegue aplicar em melhorar o produto. O que você tem que fazer é ter a responsabilidade com as vendas que você fez para que você atenda aquelas pessoas dentro da expectativa que você gerou. Então, aquele dinheiro
você converte num produto melhor. É isso. E quanto mais você vender, mais pessoas vão reclamar. Quanto mais reclamações, mais rápido o seu produto amadurece e mais rápido você vai penetrando no mercado. Então, tendo esse giro, você consegue ter uma expansão mais rápida. Isso foi mais ou menos em 2017, essa conversa. Então, quando veio a 2020, que veio a pandemia, a gente lançou esse produto e começou a dar problema e um monte de cliente puxando, e aí eu lembro ali, no momento a gente conversando com o meu sócio, cara, tá dando muito problema e tal, e aí eu lembrei dessa conversa e falei, beleza, então é agora que a gente pisa com os 2 pés no acelerador, e foi o que a gente fez. Todas as nossas estratégias foram direcionadas para o crescimento. E aí, obviamente, teve muita comunicação, alinhamento com o cliente, alinhamento com os nossos colaboradores, para que a gente conseguisse, né, sair do outro lado, vamos dizer assim. Mas crescer dói, né? Então, é gostoso ter uma empresa com 11 mil PDVs, né? Mas construir uma empresa com 11 mil PDVs não é tão gostoso assim, do 0 a 11 mil PDVs. Mas no final é interessante, porque aí depois chega num nível que você já tem uma equipe para cuidar das coisas, né? Você tem muito mais estrutura, você já tem uma reputação. Então, tudo isso ajuda você a ser mais estável, mais eficiente, né, nas ações que você cuida. E tudo naquela época ainda era muito novo nesse mercado, né? Então, tinha uma colher de chá ainda, né? Cara, tinha, mas não muito, porque assim, a verdade é que quem é seu cliente, ele não tá interessado. Ele não quer muito, né? Ele não quer, ele quer pagar e quer receber, entendeu? Então, é óbvio que você tem sempre essa desculpa, mas isso tem que ser muito mais do que uma desculpa, né? Porque no final das contas é assim, ou a pessoa comprava comigo, ou ela comprava, na época tinha também um concorrente, mas que não estava numa situação muito diferente. Então, assim, ele vinha para cá e aí ele vivia uns problemas, aí ele ia para lá, vivia outros problemas ou os mesmos problemas. Então, essa troca de um para o outro, ela acontecia muito mais dependendo de um discurso comercial que alguém que conseguia encaixar melhor. Só que se você não acompanha, a verdade é que o mundo lá fora ele está pouco se lixando para quais são os seus problemas. Naquele momento, o meu problema eu estou começando. Cara, a grande verdade, se você quer empreender, é que ninguém dá a mínima para isso, porque ele quer pagar e quer receber o produto. Quantos de vocês, inclusive eu, e talvez você já teve essa frustração, você fala assim, cara, eu vou vender caneca. E aí nem seus parentes compram. É verdade. Né? Ou compra e reclama, né? Que normalmente as frustrações elas acontecem até com o nosso círculo social mais próximo ali, parentes, amigos mais próximos. Justamente por isso, porque as pessoas elas estão com a expectativa que você acabou de começar e que vai sair um negócio perfeito. Quando a gente sabe que empreender não vai, né? Assim, a gente tem uma curva de aprendizado. Então você ter essa saúde mental, essa resiliência para aguentar esse processo e a responsabilidade para executar as ações que vão fazer você melhorar a qualidade, fazem você sair do outro lado, né? Numa situação mais estável. Mas continuar. Continuar. Mas existe um processo aí que é bem dolorido, viu, Thiago? Meu Deus. Mas olha, Leandro, me conta. De lá para cá, o processo todo no ramo que você atua atualizou muita coisa, né? Sim. E houve muitas atualizações, porque antigamente você colocava moeda, mas hoje em dia o pagamento daqui a pouco é por telepatia, né? Porque já dá para se fazer o pagamento ali com o celular. O que atualizou e foi tudo muito rápido, né? Cara, acho que a principal atualização dos últimos anos, eu diria que não é nem uma tecnologia muito disruptiva, mas foi muito mais, a gente estava falando de risco, né? Foi muito mais as pessoas, aqui no Brasil principalmente, acreditarem que as pessoas são honestas, né? E quando elas acreditaram que pelo menos a maioria das pessoas eram honestas, a ponto de viabilizar um modelo de negócio de honest market, foi o que deu abertura para que esse modelo começasse a tracionar. E agora é fácil, agora a gente tem track record, né? A gente consegue olhar e falar assim, cara, a taxa de furto nesse contexto é 3%, nesse contexto é 6%, nesse contexto é 10%. Então a gente consegue pensar em boas práticas. Mas para mim a grande disrupção não foi nem uma tecnologia, né? Foi muito mais uma questão de confiança no comportamento
e que trouxe, hoje a gente estima que no Brasil tenham 20 mil pontos de venda, né, nesse modelo de Honest Market. Então, assim... Só? A gente acredita que tenha 20 mil, contando condomínios, empresas, né? Sim. É um mercado muito novo ainda tem muito para explorar. Mas se você pensar que em 2019 não tinha nada, 2020 não tinha nada, a gente está em 2024, cara, 4 anos para 20 mil, 25 mil, se eu chutar muito alto, né? É bastante coisa. E as regiões... polos, né, perto das capitais, assim, mais povoadas. Nesse caso não é máquina de venda, não, é o mercadinho market, mesmo, o Honest Market. Aquele que tem lá aberto, a pessoa pega, passa no leitor e paga. Exatamente. É esse modelo. Esse modelo tem mais ou menos 20, 25 se eu dar uma forçada. Tá. Porque a gente tem 11 e a gente somos concorrentes ali, eu acho que não passa disso. Vending machine tem bastante, tá? Vending machine, eu chutaria, assim, tem estudos que eu não sei o quanto é estudo mesmo, mas dados de 2017 que falam que tem 100 mil vending machines no Brasil e fica nisso, não vai muito além disso. Que aí é café, refrigerante, chocolate, salgadinho. Bichinho de pelúcia, etc e tal. Então, assim, 100 mil, sendo que dessas 100 mil, 90% deve ser máquina de café. Tá. Né, falando de vending machine. E eu não tô falando das máquinas tipo essa de moegrão aqui, que a gente chama de top table, né? Tô falando das vending machine mesmo. Máquina da Coca-Cola. Eu acho que até um número um pouco puxado para cima, tá? Uhum. Eu diria que... porque não é comum aqui no Brasil você trombar com uma vending machine, a não ser que você esteja em contextos muito específicos, né? Então, mas enfim, né? Acho que pode ser que tenha esse número. Mas, então, assim, a disrupção para mim foi essa mudança da vending machine pro Honest Market. Mas dentro do Honest Market, falando em termos de tecnologia, tem muita tecnologia que está sendo desenvolvida e que eu acho que você fez uma brincadeira, né? Será que é pago pelo pensamento, né? Por, enfim, telepatia. Mas quase isso, né? Porque tem modelos de negócio, já tem tecnologia para isso, que você, por exemplo, pega uma sala, por exemplo, essa sala desse estúdio, você coloca produto, geladeira, enfim, prateleiras e tudo mais. E aí, quando você se cadastra no aplicativo, por exemplo, então eu sei que você é o Thiago, você cadastra o seu cartão de crédito lá, tem o seu cartão, tudo mais. E a hora que você entra na sala, ele já identifica que você é o Thiago. E aí você vai pegando as coisas, ele já identifica as coisas que você está pegando. A hora que você saiu, ele já passa a régua. Tem esse sistema? Isso já existe. Já em funcionamento? Já em funcionamento. A Amazon Go, não sei se você já ouviu. Aqui no Brasil? Cara, aqui no Brasil tem. Ali em Curitiba tem um supermercado que funciona nesse modelo de negócio. Exatamente assim. Não sei, deve ter algumas particularidades. Não sei se pode entrar mais de uma pessoa ao mesmo tempo. Infelizmente, eu não tive a oportunidade de estar lá ainda. Mas funciona nesse modelo de você... pegar o produto e ele já associar a você e ir embora. Eu já tive experiência nos Estados Unidos. Já fui lá em São Francisco, tinha uma loja da Amazon Go nesse modelo. E exatamente assim, me cadastrei no aplicativo. E tinha uma coisa até que na minha visão, mais sofisticada do ponto de vista de experiência do usuário. Uma vez eu estava num aeroporto em Nova York, e aí você tinha dentro, no saguão de espera ali para o embarque, tinha uma área separada com uma catraca, e aí você chega, põe o cartão de crédito, libera a catraca. Então, assim, eu não precisei me cadastrar no aplicativo, eu inseri o cartão de crédito, liberou a catraca. Eu entrei, peguei as coisas, saí, cobrou. Aí eu fiz essa experiência, né, lá, eu peguei uma barrinha, deu R$50 na época. Você paga pela experiência. Então, precisava conhecer, fazer um vídeo. Mas em termos de tecnologia já existe. Só que o que acontece, Thiago, e essa é um alerta também para empreendedores, principalmente para os que usam tecnologia. A tecnologia ela é meio, ela não é fim. Por que hoje a gente não tem... Por que esses 20 mil mercados que eu falei, 25 mil, eles não são todos nesse modelo de negócio? Porque esse modelo de negócio, ele eliminaria o furto, certo? O furto existe, tá? O furto existe. Naturalmente existe. O que acontece é que, do ponto de vista de empreendedor, o que a gente tem que fazer o furto ele é um custo. Quanto que rouba? Rouba R$300 por mês. Beleza.
colocando minha receita, menos minhas despesas, menos os R$300 de roubo. O negócio para de pé? Para de pé. É uma linha ali. É um gasto. É um gasto do negócio, entendeu? É uma despesa, né? É um gasto do negócio. Então, hoje, esse modelo de loja, a implementação dele, ele ainda é muito mais caro do que o que tem de fato de furto. Então, se eu falar assim, ó, me roubam... É mais fácil deixar. Me roubam R$300 por mês em mercadoria. Tá, quanto que custa para ter um sistema desse? Custa R$1.000 por mês. É mais fácil ter. Deixa roubar. Então, a questão não pode fugir do controle, você tem que usar técnicas de gestão. Câmera de segurança, colocar nos espaços que fazem sentido, tipo dentro de empresa, que, vamos falar assim, mas pode ter roubo dentro de empresa. Mas se você colocou dentro de empresa e você notifica o dono da empresa que tem um funcionário dele roubando chocolate, será que ele não é interessado em agir? Sim. Porque você gostaria de ter na sua empresa alguém que rouba Kit Kat? Certo? Assim, Kit Kat seria o menor dos seus problemas, concorda comigo? Então, mas assim, tem de tudo. Tem aquele funcionário que vai pegando e depois paga no final do mês. Mas assim, aí é a ginga, né? Cara, esse é o famoso Miguelão, né? Não, eu vou pegando, pago depois, putz, esqueci, né? E aí, tanto que assim, no mercado a gente chama isso de taxa de esquecimento. Tem que ver se vai acontecer, vai pagar mesmo. A gente fala que é a taxa de esquecimento. Cara, quanto foi esquecido? R$300 por mês? Então tá dando um negócio. Então, o que você tem que fazer é agir para que esses 300 não aumente muito. Que é o que a gente fez alguns estudos e viu o que acontece. O único elemento que, de fato, coíbe o furto é as pessoas entenderem que tem alguém agindo caso haja furto. Sim. Então, se está num ambiente fechado, um condomínio, uma empresa, tá ali, se tem alguém que pegou um furto, notificou o síndico, entrou em contato com o morador, falou, você esqueceu de pagar ali o Kit Kat, a gente tá de olho, hein, tem que pagar na hora, da próxima vez não vai ter próxima vez, tal. Então, esse tipo de ação faz com que o furto fique baixo. Se você não faz essa ação, em geral, fácil. Fica foge do controle, porque aí você faz lá, digamos assim, você vai lá e pegou e esqueceu, aí você, o José... Cara, eu peguei lá e você acredita que ninguém cobrou? Aí o José, que não é tão politicamente correto assim, vamos dizer, ele, deixa eu testar aqui. Aí ele vai lá e pega um sorvete, depois... esqueci. Daqui a pouco ele tá fazendo churrasco toda quinta-feira à noite, às custas do mercadinho, né? Então, tirando esses que são elementos do negócio, você sabendo administrar com isso, cara, faz sentido pagar o furto do que ter uma tecnologia que você vai investir. A título de exemplo, eu tive numa feira agora em maio, em Dallas, e lá tinha um modelo tipo Amazon Go para você implementar, se eu não me engano, com 3 prateleiras e 3 ou 4 geladeiras. Uma loja desse tamanho. Tirando o mobiliário, que é as geladeiras e as prateleiras que você já teria que investir, no sistema você vai ter que investir 115 ou 120 mil dólares. Nossa! Aí você traz para o Brasil, né? Imposto. Então, 120 mil dólares chega aqui por 240 mil dólares. Vezes 5 vai dar ali 1.200, 1.250... Desculpa, 1.200.000, 1.250 reais. Quanta Coca-Cola o pessoal tem que roubar de você para justificar esse investimento, entendeu? Sim. Então, nesse contexto nosso, isso não faz sentido. Só que isso, para quem está começando a empreender, ou às vezes para caras que são muito entusiastas da tecnologia, ele vai na tecnologia pela tecnologia, mas a tecnologia ela não é fim, ela é meio. Sim. Então, você achar a chave tecnológica que encaixa melhor para aquele momento do business, esse é o segredo do negócio, porque aí você traz escala, você traz eficiência, você traz a coisa que é mais importante para todo negócio, margem. Sim. Se você não tem margem... Não tem negócio. Você não tem negócio, você vai morrer sufocado. A empresa tem que gerar dinheiro. Sim. Né? Margem é assim, o que você arrecada menos tudo que você gasta. Sim. Tem que sobrar alguma coisa. E se você começa a contratar coisas muito sofisticadas, colocar uma tecnologia... Né? Então, essa loja que eu comentei do Sul, eu não sei assim, valores que... Eu lembro que divulgaram valores de investimento assim, muito altos, né?
Mas eu não sei de fato quais são as intenções, se realmente está dando dinheiro ou não está dando dinheiro, mas o meu papel como provedor de tecnologia é ficar atento, porque eu sei também que existe uma curva da tecnologia. Há alguns anos atrás, talvez montar um estúdio como esse custava, sei lá, né, um rim, né? Hoje, cara, você consegue talvez não montar tão bom, não de última geração, mas você consegue montar um que funciona, que tem uma qualidade ok, Sim. Um valor talvez que, sei lá, 40 mil reais, 50 mil reais. Que seja razoável. Que seja razoável, que viabilize um negócio de você alugar uma sala para fazer um negócio desse tipo. Exatamente. Né? Você não vai gastar 5 milhões de reais para alugar uma sala por 500 reais a hora, R$1.000 a hora, entendeu? Não vai chegar. Não faria sentido algum. Agora, você gastar, né, sei lá, 100 mil, aí talvez já comece a fazer algum sentido, né? Nem fiz conta aqui, mas sei lá, vamos pensar que, né, com certeza de 100 mil para 1 milhão, 100 mil está mais perto de fazer algum sentido do que 1 milhão. Então, é a mesma coisa para essa tecnologia. Aí, não é porque a gente fez um negócio e deu certo lá em 2020 que a gente vai ficar parado e vamos viver daquilo. Não, cara, agora eu tenho que ficar observando essas coisas que estão acontecendo. Então, isso é uma coisa que está no meu radar. Em algum momento, eu sei que essa tecnologia vai baratear, ou vai vir alguma coisa muito parecida, ou que resolve os mesmos problemas, talvez de uma maneira não tão eficiente, mas eficiente o suficiente para que, no nosso contexto, faça sentido. Enfim, podem surgir algumas coisas. E aí, ao surgir, né, a gente tem que estar atento e inovar. Aí entra o aspecto da inovação da empresa, de estar atento aos movimentos que estão acontecendo. Mas eu acho que esse alerta é importante, né? A tecnologia é meio, a tecnologia não é fim. Furto, no nosso modelo de negócio, é custo. Com certeza. Olha, Leandro, vou fazer agora uma pausa, porque eu tenho um recado para você que está ligado aqui no podcast do Poder de Negócios. Agora eu quero te falar sobre aprendizado. O IBRAGESP, Instituto Brasileiro de Gestão e Ensino, é uma empresa que proporciona aos seus clientes cursos, treinamentos e consultorias capazes de transformar e até otimizar os resultados. Nossas soluções são inovadoras e de excelência, baseadas em conhecimento técnico, científico e tecnológico, atendendo na plenitude as expectativas dos nossos alunos. Oferecemos diversos cursos de segurança e em nossa plataforma você encontra cursos a partir de R$19,90 com certificado. Os nossos consultores e docentes possuem formação específica nas áreas de atuação, além de larga experiência adquirida ao longo de anos no mercado de trabalho. Em nosso sistema, você tem acesso a uma plataforma personalizada, mais de milhares de conteúdos para treinar e desenvolver os colaboradores da sua empresa. Entre em contato através do e-mail contato@ibragesp.com.br. Com certeza lhe ofereceremos o melhor atendimento. Apresente-nos os problemas que proporcionaremos as melhores soluções. Agora o meu recado é da RG Joias, uma empresa campineira que tem levado elegância, sofisticação, design através da alta joalheria, eternizando momentos especiais como namoro, noivado, casamento, formatura, aniversários, entre outros. Com atendimento humanizado e personalizado, Rodrigo e Viviane Gaspar buscam levar a sua identidade para a peça, fazendo com que ela tenha um significado e valor únicos para você. Conheça o trabalho incrível da RG Joias. Entre no Instagram, @Rodrigo Gaspar Joias, e fique por dentro de todas as novidades. Quando chega a hora de dizer adeus a quem mais amamos, contar com o apoio de uma empresa que compreende a importância e a delicadeza desse momento faz toda a diferença. A Funerária Flamboyant oferece serviços de qualidade e acolhimento para você e sua família. Oferecemos urnas mortuárias, flores para ornamentação, coroa de flores, translado de até 100 km da matriz, registro de óbito em cartório, remoção do corpo, montagem da sala e muito mais. Na Funerária Flamboyant também realizamos cremação, mais a cerimônia de funeral. Venha nos conhecer e descubra como podemos tornar esse momento de despedida mais tranquilo e significativo. Ligue agora mesmo para 19 3883 1617 ou através do WhatsApp 99428 7703. Estamos aqui para cuidar de você e sua família, com a dedicação e o respeito que vocês merecem.
a gente cuida com carinho. Agora eu quero que você conheça o Princípio, um detergente tecnológico e biodegradável que tem revolucionado o agronegócio. Com 12 anos de atuação no agro, o Princípio traz uma resposta definitiva para os problemas de odores, beneficiando a agricultura e a agroindústria. Nosso detergente é composto por extratos vegetais e biodegradáveis, que não prejudicam o ambiente, nem a sua vida, nem a sua família e também os seus pets. O produto age direto na molécula da gordura, quebrando em bilhões de partículas, dessa forma eliminando o odor e acabando de uma vez por todas com moscas e baratas. A aplicação pode ser feita em pets, bovinos, equinos, aves e suínos, em limpeza geral de casa, caixas de gordura, fossas e tratamento de água. Conheça mais o nosso detergente, que tem revolucionado o agro em nosso país. Acesse agora mesmo o nosso site www.oprincipio.tec.br. Você sabia que neste ano o Hospital Sobrapar Crânio e Face, localizado em Campinas, completa 45 anos de atividade? A unidade é referência no tratamento cirúrgico e multidisciplinar de pacientes com anomalias crânio-faciais e realiza 1.200 cirurgias e mais de 50 mil atendimentos gratuitos por ano. Com uma equipe formada por diversos profissionais da saúde, Sobrapar oferece cuidados especializados e busca constantemente por avanços tecnológicos e pesquisas inovadoras. Além disso, o hospital tem investido na modernização de suas instalações e conta com o apoio da sociedade por meio de contribuições para continuar transformando vidas. Conheça as formas de doação em www.sobrapar.org.br. Eu tenho um recado para você da Bonk Profissional, uma empresa de Campinas que oferece soluções para cozinhas profissionais. A Bonk é especialista quando o assunto é projetos, linhas completas de fornos combinados, mobiliário inox, cocção, refrigeração inox na linha branca, câmaras frias, sistemas de exaustão e móveis de madeira. Tudo para que sua cozinha seja profissional e de alta performance. Se o seu objetivo é potencializar o seu bar ou restaurante, temos tudo o que você precisa para tornar o seu sonho em realidade. Fale agora mesmo com o nosso time, solicite um orçamento através do site www.bonkprofissional.com.br ou, se preferir, pelo WhatsApp 11 9 3219 4000. Venha para a Bonk Profissional. Conheça a PicPlay, uma empresa que transforma os momentos especiais em lembranças inesquecíveis, seja para eventos corporativos, sociais, festas de aniversários ou de casamentos, com totens e cabines de fotos. A garantia é que seus convidados tenham muita diversão. Oferecemos opções personalizadas de molduras e adereços divertidos. Cada foto se torna uma lembrança única e especial. Além disso, temos a plataforma 360 graus, que permite aos convidados capturarem imagens em diversos ângulos, proporcionando uma experiência imersiva e interativa. E não para por aí. Temos também o Espelho Mágico, uma atração que encanta a todos, e o túnel LED, tão desejado. Na PicPlay sabemos que cada evento é único e merece um serviço excepcional. Nossa equipe altamente qualificada está pronta para te atender, para atender todas as suas necessidades e garantir que o seu evento seja um sucesso absoluto. Entre em contato agora mesmo e descubra como podemos transformar seus momentos especiais em lembranças inesquecíveis. O nosso Instagram é o @picplay_fotocabine e o telefone é o 19 99138 8620. Voltamos aqui com o podcast do Poder Negócios. Leandro, bom, aí você terminou aqui o primeiro bloco falando da inovação. A inovação sempre é fundamental, né, nos negócios. E muita coisa contou com inovação, né? Principalmente na conversa de bastidores ali, rolou muito sobre isso. Falou da questão dos negócios, né? Da planilha, dos custos, da operação, né? Tudo isso faz parte hoje dos empreendedores que, por exemplo, montam lá um mini mercado. Ele hoje tem toda a operação dele no celular, né? Sim, Thiago, eu vou aproveitar esse comentário que você fez e
comentar sobre 3 palavras que eu acho que precisam ser diferenciadas, tá? Evolução, inovação e diferenciação, tá? Evolução. Aquele bate-papo que a gente estava tendo antes é que, por coincidência do destino, né, uma das pessoas que recebeu a gente aqui no podcast já foi cliente da IMLabs, né, lá no comecinho, né? E aí ele estava fazendo comparações, né, das coisas que a gente tinha no começo e como evoluiu e como está a empresa hoje. Então, a evolução, ela, de certa forma, tem inovações ali dentro, só que ela acaba sendo, assim, inovações na direção que você já tinha planejado chegar. Então, a gente estava no zero lá em 2020, vamos falar assim, em termos de mercados autônomos, mas a gente tinha um plano claro de ser referência em autoatendimento para esse nicho específico aí, né, dos mini mercados, principalmente os mini mercados em condomínio. Então, tinham coisas que a gente precisava evoluir, né? Inovar para evoluir, né? Então, a gente precisava, por exemplo, permitir fazer, sei lá, vou dar alguns nomes mais técnicos, mas fazer pick list, fazer inventário via aplicativo, fazer com que o aplicativo de inventário funcionasse tanto em Android como iOS, etc. e tal. E aí, tem técnicas de evolução na gestão de projeto que você prioriza as funcionalidades que são mais core do negócio. E que quando você vai fazendo essa iteração de priorizar essas funcionalidades core, você chega na funcionalidade que é o core do core do core, que a gente chama de MVP. Você já deve ter ouvido essa sigla em algum momento, né, que é o mínimo produto viável, ou mínimo produto valorável. Já ouvi também gente falando desse tipo, mas acho que é o mínimo produto viável. Que é a menor partícula que você consegue liberar e que seu consumidor contrata e consegue usar, né? E aí você vai evoluindo até chegar num destino que é o que você gostaria de chegar. Então é importante que quando você faz um planejamento, você consiga estratificar o que é o MVP do seu negócio quando você está começando, e aí você começa a trabalhar com aquilo. Começou a trabalhar? Beleza, lancei lá. Então o nosso MVP, por exemplo, era uma maquininha de cartão que transacionasse no modelo de autoatendimento, FIM, né? Sim. Não lembro se tinha controle de estoque, acho que não tinha. Não lembro se conectava na Wi-Fi. Assim, tinha um monte de outras coisas que talvez não tinha, mas ela fazia o pagamento no modelo de autoatendimento. A pessoa conseguia lá bipar e se autoatender. E aí depois veio a evolução. No começo funcionava só para PagSeguro, aí funciona para PagSeguro, Rede, Cielo, enfim, Stone. No começo não tinha telemetria, agora tem telemetria. Não tinha separação de mercadoria para o estoque, agora tinha. Não tinha controle de estoque central, agora tem. Tudo isso são inovações, mas inovações para evoluir a ferramenta dentro daquele contexto. Uma coisa que está muito amarrada aí à questão da inovação dentro de um contexto, de um objetivo, é a diferenciação, né? Que é a segunda palavrinha aí que eu comentei. A diferenciação é como você quer se posicionar em relação ao mercado. Então, se você é meu cliente, você me contrata por quê? Por que você me contrata e não contrata o meu concorrente, por exemplo? Porque eu sou mais bonito? Porque eu sou mais alto? Porque eu sou mais careca? Não sei, né? Então, eu tenho que conseguir responder isso e tenho que conseguir trabalhar as minhas características para me deixar mais atraente para o meu cliente. E aí, um exercício importante e interessante de refinar ao longo do tempo é eu olhar assim, cara, que mercado que eu estou endereçando? Eu estou interessando o mercado de condomínios residenciais. Excelente. O que o pessoal desse mercado precisa? Eles precisam de uma tela de 20 polegadas? Cara, seria legal ter. Mas com uma tela pequena funciona. Beleza, então uma tela maior seria mais legal, mas uma tela menor funciona. Tá. Quanto custa a tela maior? 20 mil. Quanto custa a tela menor? 2 mil. Tá, o que é mais importante para ele? Ter uma tela maior por 20 mil? Ou ter uma tela... pagar 20 mil pela tela maior, ou ter uma opção de 2 mil que funciona, né? Então, isso não existe uma resposta certa e vai muito da sua leitura de mercado. E muitas vezes a sua diferenciação, o seu cliente diz, mas ele não consegue verbalizar.
Porque se você for perguntar para o cliente, todo mundo vai querer ter uma tela grande. Sim. Mas ninguém vai querer pagar mais que R$2.000. Então, muitas vezes, é esse exercício de você conseguir se colocar no lugar do seu cliente e falar assim, cara, para ele a sensibilidade de ter algo com custo menor é mais importante do que ter alguma coisa maior, enfim, né, mais chamativa. Porque no modelo de negócio de mercadinhos em condomínio, que vão faturar na época, a gente tinha projetado faturamento de R$10.000 na média. Hoje, acho que a média de mercado deve estar entre 15 e 17 mil. Então, para esses mercadinhos, cara, a sensibilidade ao custo vai ser grande. Então, é melhor eu projetar alguma coisa que caiba no custo de cada mercadinho dele, do que eu fazer alguma coisa que seja muito vultuosa. Afinal de contas, vai cair o faturamento dele. Exatamente, assim, não adianta eu fazer um negócio super bonito que ele pague R$1.000 por mês e ele quebre, né? Às vezes você consegue convencer ele a fazer, mas não vai ser sustentável, que é o que a gente estava falando aqui no começo da nossa conversa. Então, a habilidade de vestir a roupa do seu cliente para conseguir entender o que ele precisa e depois voltar e criar isso como diferencial é importante. Só que aí vem uma outra coisa que está associada ao diferencial que é super importante, que é posicionamento. Que é o seguinte, se eu sei pelo que eu me diferencio e eu sei qual que é o meu plano de evolução, aonde eu quero chegar, eu me mantenho firme na trajetória. Que é aquilo que a gente estava comentando. Cara, durante o caminho, quanta gente que eu não ouvi, cara, esse sistema não presta. Puta, mas vocês deviam fazer tal coisa. Ah, mas cara, a tela maior, que seu concorrente está vendendo uma tela maior. Então, todos esses ruídos, se você não tem uma convicção sobre o seu diferencial e sobre o seu plano evolucionário, você tem um risco muito grande de cair em armadilhas, né? Agora, se você tem convicção, é importante também você estar realimentando com as coisas que estão acontecendo, porque a convicção do lado errado, ela também te põe umas lençóis, né? E qual sempre foi o seu diferencial nessa época? E o que você pensava? Esse é o meu diferencial. Cara, duas coisas base. Simplicidade. Então, a solução ela tem que ser simples de usar, de operar, de ligar, de dar assistência. Funcional. É simplicidade e atendimento. Então, a gente entendeu que esse perfil de cliente ele ia precisar de um tipo de atendimento e de um tipo de solução que fosse mais plug and play possível e com uma disponibilidade dentro de um certo horário específico, com o terceiro elemento, né, que é o preço adequado a essas duas coisas que a gente está oferecendo. Né? Então, a MLabs ela sempre prezou muito pelo atendimento. Naturalmente, o atendimento ele oscila por conta dessas fases de crescimento e estabilização e tudo mais, mas no geral, por exemplo, o nosso NPS é 80, né, que é uma medida de atendimento, de suporte. Então, essa é uma coisa que a gente se preocupa muito. E o nosso sistema é um negócio que você põe lá, está funcionando. Né? Se você for comparar com outras coisas de mercado há 5 anos atrás, sei lá, você vai ligar um PDV, cara, você tem que fazer um onboarding, você tem que ligar vários sistemas, conectar, né, assim... Chegar lá... cara, tem que ter um computador, o computador, a impressora, hoje uma balança. Hoje faz tudo virtualmente. Hoje você pega um negócio e põe lá, só que a expectativa dos clientes, ela também vai mudando, eles vão sendo mais ou menos tolerantes também com o que tem disponível. Então, hoje, para eles, já é normal pôr lá e funcionar. Então, eles querem alguma coisa a mais, né? E a gente tem que estar sempre preocupado com isso. Mas esses sempre foi esses os pilares do diferencial que a gente se pautou. E a trajetória evolucionária foi justamente o foco em ser uma solução completa para esse modelo de Honest Market. Né? Que a gente pegasse todas as nuances que um RP comum não iria pegar, por exemplo. Então, a gente não se preocupou, ou pelo menos em determinado ponto da trajetória a gente ajustou isso, em ter contas a pagar, contas a receber. Quem está habituado a mexer com RP sabe do que eu estou falando, porque isso você vai encontrar em qualquer sistema de mercado. Mas um sistema que faz a pick list, um sistema que você lança de uma maneira fácil a validade dos produtos, um sistema que você consegue ver, pegar o celular aqui e ver se está online, está offline, quanto vendeu hoje, mandar reiniciar remotamente, se precisar reiniciar, substituir com uma facilidade muito grande, isso você não vai encontrar em qualquer lugar.
né? Então, essa foi a trajetória evolucionária que a gente desenhou. Então, eu falei 3 palavras: evolução, diferenciação e inovação. E aí a inovação, ela estava presente tanto na diferenciação quanto na evolução. Ela é o elemento que vai fazendo você evoluir, né? E que vai fazendo você se diferenciar. Mas também que permite você criar, sejam novas linhas de receita, sejam novos modelos de negócio para deixar o seu negócio mais sustentável, né? Então a inovação ela está presente o tempo todo, seja para evolução, seja para diferenciação, ou seja para novos modelos de negócio, né? Para criar novas fontes de receita, né? Hoje vocês, por exemplo, fornecem esse serviço. Vocês têm lá essa solução para mini mercados, honest marketing e tal, mas o cliente chega e ele pede um produto específico. Vocês atendem quais atividades, quais ramos, quais são os produtos que vocês hoje fornecem? Legal, Thiago. Foi bem bacana essa pergunta, porque assim, até 2 anos atrás, eu vou falar, 2 anos, talvez 3 anos atrás, vai. O cliente podia escolher qualquer maquininha de cartão desde que fosse PagSeguro. Ele podia escolher qualquer suporte desde que fosse um suporte metálico. Qualquer leitor de código de barra, desde que fosse o leitor Elgin EL250. Então, quer dizer, para que a gente conseguisse ter escala, cara, a gente oferece isso. Você quer? Quero. Ótimo. Você não quer? Puta, sinto muito, mas eu não vou conseguir te atender. Porque senão, a gente... a empresa ela é envolvida de energias, né? Que o nosso foco é uma energia. A gente vai pôr nosso foco em determinado lugar, ele vai consumir aquela energia ali. Então, se eu abro muitas frentes, essas frentes vão consumindo minha energia. Então, se eu dou, principalmente quando envolve customizações, como eu gosto, dentro do nosso plano de evolução, existia a tese de que a gente teria um produto escalável, a gente tentou não dar muita brecha para customizações, né? Que é para fazer, chega aqui, eu faço isso, né? Customizado. Então a gente não fazia isso, porque a gente queria chegar num patamar em que o negócio se sustentasse, a gente capturasse aquela oportunidade de mercado e criasse uma estrutura robusta na empresa para capturar as oportunidades de mercado. Isso 2 anos atrás. Hoje já é um pouco diferente, porque hoje a empresa ela já atingiu um nível de estabilidade, já tem uma estrutura. Essa parte que eu falei de vender o sistema, o pão quente ali, o pãozinho, já funciona, já tem um padeiro lá, se o padeiro sair já tem um reserva, já tem o balconista, se o balconista sair já tem um reserva, assim, já tem a estrutura montada para continuar rodando. E aí o meu papel principalmente, e o papel das pessoas que estão mais em posição estratégica dentro da empresa, é conseguir trazer novas linhas de negócio conversando com os clientes. Então, hoje, a gente tem possibilidades como essa que você falou. Digamos que chegue um cliente lá com a gente com um projeto, eu quero desenvolver algum negócio para... Então, vou citar um exemplo que a gente já desenvolveu aqui. Um negócio para controlar a entrega de EPI com vending machine. Então, a gente tem um cliente, por exemplo, que usa a nossa tecnologia em centenas de máquinas espalhadas aí por centenas de empresas, para que quando o funcionário queira um óculos de proteção individual, por exemplo, ele vai lá, põe a biometria, a máquina identifica que você é o Thiago, que o Thiago trabalha no setor administrativo e por isso ele só tem acesso a protetor auricular e óculos para quando ele passe ali na região onde tem que usar esses EPIs entre o portão e a área que é o escritório dele, a fábrica, o que quer que seja. Então, esse é um exemplo de um projeto customizado, né, usando a tecnologia que a gente já tem. Mas hoje a gente tem essa abertura e abertura também para fazer outras integrações. Né? Então, tem um cliente meu que quer integrar com um sistema X, mas como a gente se propôs a fazer muito bem uma parte muito específica, a gente conseguiu trazer elementos muito bacanas assim para a parte de controle da ponta. Sim. Mas às vezes tem alguém que já tem o sistema de controle central ou o sistema de controle do estoque, do centro de distribuição, quer usar uma outra ferramenta. A gente também tem a possibilidade de fazer integração,
Até para ampliar tudo. Exatamente, porque aí vem as inovações de trazer novas linhas de negócio, né? O nosso DNA é produto. Então, a gente sempre visa assim, cara, onde que tem uma oportunidade de eu criar um novo produto, de eu trazer alguma novidade que eu possa escalar, por exemplo, como eu escalei, né, o TouchPay, Sim. que é o nosso sistema aí para mercados de condomínio, para o Honest Market. Mas também tem essas possibilidades de customização, projetos customizados, né? Caso alguém tenha interesse, enfim, queira entrar em contato com a gente, hoje isso é uma realidade. E é tudo via programação? Cara, a gente é o que a gente chama em tecnologia de uma empresa ambidestra, né? O que isso quer dizer? A gente tem desenvolvimento de hardware e de software. O hardware, ele principalmente apoia as questões de software, né? Então, tem programação nos dois, você programa hardware nos dois, mas quando você tem a possibilidade de desenvolver dispositivos, isso possibilita muito mais coisas, né? Por exemplo, essa ideia da vending machine que eu falei. Uma sacada legal que a gente teve, as vending machines, ela tem um protocolo que chama MDB. Pô, o que é um protocolo MDB para quem, né, chegou agora, né? Basicamente é o idioma que a máquina fala, né? Então, se eu tenho várias vending machines, cada máquina pode falar um idioma diferente. Pô, se eu tenho um sistema de pagamento que fala português e a máquina fala inglês, eles não vão se comunicar, eu não consigo acoplar. Tem uma linguagem universal, que é como se fosse um idioma universal para as vending machines, que chama MDB. As soluções que tinha de mercado, elas só falavam um idioma específico. Então, eu só vou trabalhar com a máquina X, né? E o que a gente fez foi desenvolver um hardware que comunica com o protocolo MDB. Então, justamente por comunicar com o protocolo MDB, ele pode falar com qualquer máquina. Isso possibilita que esse nosso cliente, por exemplo, ele não fique preso à escala de um fabricante de máquina específica, que é o que às vezes acontece com quem atua nesse mercado. Ele precisa de 50 máquinas para ontem. Cara, só pode comprar do José, que vai entregar daqui a 4 meses. Como o sistema dele comunica com o MDB, por conta da gente ter esse desenvolvimento de hardware, ele pode comprar máquina em qualquer lugar. Ele vai lá na China e fala, cara, então me dá, a China tem 300, tudo igual. Sim. Cara, me dá, no A não foi, me dá do B aqui. Ele não fica refém de uma única. Exatamente. Então, ter desenvolvimento de hardware traz essa flexibilidade aí de trabalhar com, né, mais possibilidades. Muito legal. Leandro, a gente vai fazer mais uma pausa agora, porque tem mais um recado para você que está acompanhando o podcast do Poder e Negócios. O LEAD é um grupo formado por líderes empresariais que reúne executivos dos mais variados setores de atuação em busca de fortalecer a livre iniciativa do desenvolvimento econômico e social, assim como a defesa dos princípios éticos e de governança nas esferas pública e privada. O LEAD é o maior e mais importante grupo de lideranças empresariais do Brasil, presente em 5 continentes e com mais de 2 dezenas de frentes de atuação. O grupo conta com unidades regionais e internacionais, com o propósito de potencializar a atuação do empresariado na construção de uma sociedade ética, desenvolvida e competitiva globalmente. Agora eu quero te falar da Aqui Benefícios, uma empresa 100% brasileira que está pronta para fazer parte da sua vida, com uma ampla lista de benefícios e assistências essenciais para você e sua família, com condições imperdíveis. Na Aqui Benefícios você é tratado com profissionalismo, carinho e respeito. Oferecemos 12 benefícios incríveis, incluindo teleconsulta, clubes de descontos, saúde pet, títulos de capitalização e muito mais. Na Aqui Benefícios, acreditamos que cuidar de você é cuidar do nosso país, com preços a partir de R$ 19,90 mensais. Não perca tempo. Acesse agora mesmo o nosso site www.aquibenefícios.com.br. Descubra como a Aqui Benefícios pode transformar sua vida para melhor. Esperamos por você. O inglês é considerado o idioma dos negócios. Aprender inglês facilita a comunicação e a interação com pessoas de diferentes culturas e nacionalidades.
Na Excelente Global, na Vila Marieta, utilizamos a metodologia japonesa não linear, na qual o aluno pratica intensamente a parte oral, seguindo a evolução natural de aprendizagem, aprendendo primeiramente a ouvir e falar. Aqui o aluno também explora peculiaridades do idioma, adicionando gírias e expressões idiomáticas, enfatizando a velocidade, a fluência e a pronúncia, com preços que cabem no seu bolso. Aqui você aprende de verdade. Entre em contato agora mesmo através do nosso número e venha conhecer a Excelente Global, unidade Vila Marieta em Campinas. A responsável é a Elida Rabelo. Venha e saia bilíngue. Descubra como a música pode transformar a sua vida. Venha conhecer a Toledo Musical, uma empresa familiar que está há mais de 45 anos no mesmo endereço, na Avenida Brasil 1765, no Jardim Guanabara, aqui em Campinas. Oferecemos os melhores instrumentos musicais e cursos para você se apaixonar pela música. Além disso, a Toledo Musical também possui músicos que fazem a alegria e a emoção para casamentos, cerimônias, festas e eventos especiais. Não perca tempo, escolha quem é referência no setor e tenha uma experiência musical inesquecível. Acesse agora mesmo o nosso site www.toledomusical.com.br. A Tour House é uma empresa de soluções em viagens corporativas, eventos e incentivos, fundada em 1990, uma das principais TMCs do Brasil, Travel Management Companies, oferecendo serviços de qualidade na gestão de viagens corporativas, eventos e de incentivos. Atualmente, conta com mais de 350 colaboradores, envolvidos com mais de 300 clientes. É uma empresa que vai além do gerenciamento de viagens, com soluções inovadoras. Sua agenda também inclui a construção de um futuro sustentável. Desde 2007, a Tour House é considerada uma empresa em dia com o planeta em relação ao carbono neutro. Já em 2018, criou um comitê interno de sustentabilidade. Desde então, estimula o engajamento da empresa com uma agenda sustentável. Você sabia que com o passar dos anos, vamos perdendo o esmalte do dente, afetando a coloração, a funcionalidade e a estética? Pois é, diante disso eu te convido a conhecer a Stanley's Smile, localizada na Avenida Antônio Lapa, 528, no Cambuí, em Campinas, onde fazemos avaliação personalizada, simplificamos os processos, contamos com um laboratório próprio, tecnologia 3D de ponta, procedimento minimamente invasivo, garantindo resultados naturais e devolvendo a harmonia perfeita do seu sorriso. E tudo isso por um valor de investimento super acessível que te trará de volta a autoestima. Acesse o nosso site, conheça o testemunho de alguns dos nossos pacientes. Nosso Instagram é @stanleys.smile. Unidades em Campinas e no Alphaville, em São Paulo. Muito bem, de volta aqui com o Poder e Negócios Podcast. Leandro, me diga uma coisa, você imaginava lá em 2017 que você chegaria hoje, estamos aqui em 2024, a 11 mil pontos de vendas? Pô, Thiago, para ser bem sincero, não, cara. É lógico que quando eu comecei a empreender, eu queria construir coisas grandes, eu queria conquistar coisas grandes, né? Mas uma coisa que mostra o quanto a gente estava desalinhado com as coisas que a gente acabou realizando é que em 2017 a gente colocou uma meta para 4 anos. E essa meta de 4 anos a gente bateu em 10 meses, né? Uau. Então, isso... Qual era a meta? A meta era a gente ter 350 mil de receita recorrente, né? A nossa tese era assim, quando você cria um negócio, você pode ter diferentes tipos de receita. O que é uma receita recorrente? É quando alguém paga para você uma mensalidade todo mês. Então, vou pegar um exemplo, você vende fruta. Então, cara, você vende fruta na feira, a sua receita é sempre pontual. Alguém vai lá, compra uma banana, você recebeu pela banana, fim, transacional. Sim. Né? Então, se você abriu a barraquinha da feira, você pode vender. Se você não abriu a barraquinha da feira, recebe. você não vai vender, não recebe.
Quando você chega numa empresa como a minha e fala assim, cara, eu sou o Thiago da feira, da banquinha da feira, e eu queria propor para vocês o seguinte, um plano de assinatura, vocês me pagam R$400 por mês e eu vou trazer 5 quilos de fruta toda semana aqui, das frutas selecionadas, mais maduras, da época da estação. E aí eu vou lá e fecho o negócio com você. Então, quando você fez isso, você já fez a sua venda para meses futuros. Isso é uma receita recorrente, né? Você já sabe que, exceto um Covid, que foi um negócio que, né, atrapalhou todo mundo, mas dado as condições normais aí do dia a dia nosso, você tem uma receita mais previsível. Você sabe que mês que vem você vai faturar R$100 mil, né? E aí a nossa tese era criar um negócio que tivesse receita recorrente. Então eu não queria só ganhar vendendo a maquininha. O meu objetivo principal não era nem ganhar na maquininha. Mensalidade. Era ter uma mensalidade. Por quê? Porque hoje é dia 22, eu tenho minhas metas e tudo mais, mas, cara, tá tranquilo. Eu sei que tem a mensalidade ali. Se você não vender, se a pessoa pagar, você sabe que você vai receber. Exatamente. Assim, não tem aquele sufoco de você pensar em vender todo mês. Isso não quer dizer que está certo, que está errado, que esse é o melhor negócio. Foi o que a gente escolheu. Sim. E como a gente escolheu isso, a nossa meta era atingir uma receita recorrente mínima que a gente considerava que era saudável para que nós, sócios, tivéssemos uma receita pessoal a partir da empresa, ok. E que a empresa estaria num patamar que fazia sentido. Então, a gente tinha colocado aqui em 4 anos, quando eu pegar, a meta era assim, eu pego uma data X, eu somo os últimos 12 meses de faturamento e dividido por 12. Tá. Tem que dar mais que 350 mil, né? Ou seja, podia estar faturando 500 mil naquele mês, só que a média dos últimos 12 meses tinha que ser 350 mil. E, cara, cresceu tão rápido que a gente bateu essa meta em 7 meses. 10 meses. Eram 4 anos, a gente bateu em 10 meses. E aí, naquele momento, deu um estalo. Eu falei assim, cara, a gente foi, sim, muito competente, né? Mas talvez também a gente colocou a meta um pouco para baixo. Vamos reajustar a meta e tal. E aí, a gente reajustou a meta, né? E colocou outras metas mais desafiadoras. E não só de faturamento, essa é uma coisa interessante também. Porque é lógico que a gente... dinheiro é importante, a gente se movimenta pelo dinheiro, né? O dinheiro ele traz as coisas, traz conforto. Mas é difícil alguém acordar e falar assim, quero só mais R$2 mil, né? Não é isso que de fato movimenta o jogo, né? Então, a gente começou a colocar também metas que tenham mais a ver com motivação, assim, coisas que a gente queria alcançar. Então, por exemplo, uma coisa que a gente desenhou depois desse processo, que foi justamente naquela fase que a gente estava crescendo e estava caótico, todo mundo estressado, cliente estressado, né? No comecinho da empresa ali, as coisas ainda não funcionando muito bem. E aí eu cheguei pro meu sócio e falei, cara, será que, né, essa empresa que a gente queria fazer, assim, pô, tá pesado vir trabalhar aqui, tá estressante. E lembra que a gente não tava ganhando dinheiro, porque, cara, o negócio tava começando, tinha muito investimento. Então você tá sofrendo e não tá vendo resultado financeiro mesmo. E a gente falou, cara, não, vamos, tá crescendo, parece que vai chegar em algum lugar, mas vamos pôr a bola no chão aqui e falar onde a gente quer chegar. E nesse momento a gente escreveu metas, que a gente chamou de sonhos, né? A gente reuniu algumas pessoas da empresa, principalmente primeiro nós sócios, do que a gente queria, e depois ouviu as outras pessoas da empresa que estavam com a gente ali naquele momento. E aí a gente escreveu quais eram os sonhos, a gente compilou todas as informações e escreveu quais eram os sonhos. E o primeiro sonho principal era que a MLabs fosse uma empresa que as pessoas que quisessem ficar, que as pessoas que estão e são alinhadas à nossa cultura quisessem ficar, e que quem está de fora da empresa tivesse vontade de entrar na empresa. Pô, mas isso ficou muito inspiracional, mas o que tem por trás disso? Como que a gente construiu isso? Cara, as pessoas queriam remuneração, elas queriam um ambiente de trabalho que fosse agradável, elas queriam reconhecimento profissional. Então,
qual é o ambiente que você quer ficar? Cara, um ambiente que eu sou bem remunerado, que tem um ambiente gostoso para trabalhar, que eu sou reconhecido. Tudo isso. Então, assim, isso foi uma coisa que a gente compilou e a gente colocou isso como meta. E aí isso trouxe outros desafios, né? Já não era mais só... Tinha uma meta financeira, mas aí já não era mais só bater a meta financeira. Tem que bater a meta financeira, mas com esses critérios. Cara, eu não posso atropelar as pessoas. Então, a gente fez um projeto que chamou de B25. Basicamente, assim, a gente tinha muitos problemas, né? Assim, que eu ia lá no suporte, e aí tinha problema no suporte, começava a tratar o suporte, e aí o comercial começava a pegar fogo. Aí, beleza, agora eu vou pro comercial. E aí começava a tratar o comercial, e aí o suporte falava, pô, o Leandro não tá mais aqui, ninguém tá dando atenção para mim e tal. Então, começava a gerar um desalinhamento entre as áreas, desalinhamento de comunicação. E aí eu vi que se a gente fizesse um projeto para comunicar toda a empresa do suporte, aguenta as pontas aí que agora a gente vai no comercial primeiro por causa disso. E aí explicava para todo mundo de acordo com o comercial, primeiro de acordo. Então, ó, agora essa semana a gente evoluiu isso aqui no comercial, agora essa semana a gente evoluiu mais isso aqui. Comercial, agora vamos largar aqui e vamos focar no suporte por causa disso. Então, isso trouxe uma transparência para a empresa de tudo que estava acontecendo, né? E com aquele objetivo evolucionário. Em comum, sim. O objetivo era de todos, de chegar num ambiente de trabalho bom para trabalhar. E, cara, deu muito certo, né? Assim, hoje o ambiente da MLabs é um ambiente super amistoso, muito gostoso. Eu tenho muito prazer. As pessoas que trabalham lá também têm prazer. Se eu estiver mentindo, você pode comentar aí. Mas as pessoas que trabalham lá têm muito prazer. E aí a gente agora renovou esses votos, né, digamos assim, para 2030, mas agora com novos objetivos, né? Sim. Nosso objetivo para 2030, ele está mais voltado agora para o nosso produto. Ele atingiu um ponto evolucionário interessante, mas assim como a gente fez com as pessoas internas, a gente quer que o nosso produto, as pessoas que usam o nosso produto nem considerem usar outro produto, focado nesse mercado de Honest Market. E quem não usa, tenha desejo de usar. Que não usa por algum motivo, porque é um pouco mais caro, porque, sei lá, faz parte de uma franquia que obriga a usar outro produto, né? Então a gente achou interessante colocar isso dentro de um movimento de consolidação. Sim. Porque até hoje, até ontem, vamos falar assim, o nosso objetivo era crescimento, né? Então atingimos um crescimento interessante. E agora o que vai fazer com que a gente continue sustentável ao longo do tempo? Consolidação. Então a gente acha interessante focar nessa questão do produto e ver que é 2030, né? Não é depois, né, mês que vem, né? Porque a gente sabe que existe esse ciclo, né? Sim. E aproveitando para comentar também um pouco, a gente está desenhando agora um plano 2050, que é um pouquinho mais longe. Porque não sei se você já pensou sobre isso, mas você está criando o Poder em Negócios, tem essa marca, né? Qual é o seu plano com isso? Assim, você pensa em vender esse negócio um dia? Porque esse negócio ele tem um valor, certo? Tem um cara, o Flávio Augusto, você deve conhecer, né? Que ele fala que a empresa ela tem 3 destinos. Ou ela é herdada, ou ela fale, ou ela é vendida. E aí, quando eu comecei o negócio, eu tinha muito essa visão de criar um ativo para que talvez em algum momento ele fosse vendido. Quando a gente atingiu esses objetivos relacionados principalmente a pessoas, né, a gente falou assim, cara, a gente criou uma empresa que é saudável, que gera fluxo de caixa, que tem pessoas que são agradáveis da gente trabalhar, que a gente gosta de se encontrar aqui, gosta de trabalhar, que a gente gosta de criar coisas junto, que a gente tem cliente, que a gente criou essas parcerias fortes que eu estava falando no começo. Eu vou vender isso agora, né? Então, assim, a gente fez um reposicionamento, né? Em que agora o nosso plano de mais longo prazo é a gente criar um ecossistema de empresas ligadas a essa, seja investindo em novos projetos. Então, sei lá, uma pessoa que trabalha com a gente tem uma ideia de um projeto que é criar um novo negócio. Cara, a gente vai incentivar e vai investir, lógico, tendo as condições favoráveis, vendo que a pessoa tem um perfil... Como uma startup, assim. Como se fosse uma aceleradora de startups, né?
Só que não é uma aceleradora de startups propriamente dita, Sim. não, é um grupo econômico. Como se fosse o mesmo modelo não, o mesmo, como se fosse o mesmo desenho, né? Isso, até, assim, talvez um nome que seja mais parecido seja uma Venture Builder, né? Até o nome AIM Labs Ventures vem dessa ideia do capital, do Venture Capital, que é um capital de risco, né? Então, no começo tinha a AIM Labs, aí quando a AIM Labs fez esse primeiro movimento com a Mercury, que foi quando eu cheguei... Tipo, de acreditar e investir. Exatamente. A gente chegou e falou, cara, puta, esse negócio foi um Sim. movimento legal, vamos então criar uma AIM Labs Ventures que aporta energia, né? Essa energia seja tempo de desenvolvimento, Sim. dinheiro, quer que seja, em novos projetos. Então, hoje esse é o nosso novo contexto. Comprar outras empresas, investir em outras empresas, investir em outros negócios que consigam se beneficiar do nosso ecossistema para acelerar, né? Ou eventualmente não, mas preferencialmente investir. E que a gente consiga, com os skills que a gente desenvolveu, acelerar o negócio, né? Então, por exemplo, alguém que precisa de alguma coisa de hardware. Cara, a gente tem conhecimento de hardware, a gente importa coisa da China, a gente sabe como faz a parte de legislação, homologação aqui no Brasil para as coisas funcionarem. Alguém que precisa de... Tá começando e não tem muito conhecimento de gestão, de visão de gestão. Cara, a gente tem visão de gestão, a gente entende como que o negócio se estrutura, a gente passou aí pelo B25, foi pro B30. Vocês querem fazer o que fizeram com vocês. Exatamente, né? Porque... Acelerando outros negócios, né? Muito Porque legal. eu sei como é Difícil. solitária e difícil a trajetória empreendedora, né? Que legal. E que a gente... É difícil alguém... Eu não escuto muitas histórias igual essa nossa, em que eu fui atrás de uma empresa e desenvolvi com ela. Em geral, a pessoa tenta abrir sozinha, bate cabeça, né, eventualmente pega dinheiro, tem esse lance do dinheiro, mas a gente fez num contexto totalmente fora desse contexto de startup, não teve isso, né? Tem o Shark Tank, né, que o pessoal faz isso, mas eu acho que também num contexto um pouco diferente. Mas esse é o nosso novo, digamos assim, plano de negócio de mais longo prazo. Por isso que as nossas decisões, voltando um pouco, tem que ser sustentáveis. Eu estou falando de 2050, nem sei se eu vou estar aqui, mas eu espero que a empresa esteja gerando bons frutos e que esse legado empreendedor continue, né, arrastando e pelo exemplo, trazendo, né, incentivando o empreendedorismo. Se tem essa mentalidade, com certeza a expectativa é grande, né? A possibilidade é grande, né? Porque é difícil encontrar empreendedores, empresários que tenham essa vontade, esse desejo de querer impulsionar novos negócios, impulsionar novos empreendedores, de ajudar, né? Porque é comum encontrar pessoas que pensam em si próprias e não em ajudar o próximo. E você é sempre uma pessoa bem parceira. Eu conheço o seu trabalho, você é um parceiro, um amigo e por isso eu vejo que você tem esse potencial. E com certeza daqui 2050 você vai estar aí. Talvez com cabelos brancos. Acho que esse vai ser mais difícil, porque sem cabelo, acho que é mais provável. Mas esperamos tem a tecnologia, né? Tem tecnologia. Mas olha, vamos falar bem rapidinho do Summit que vocês estão preparando para setembro, né? Sim. Eu só fazer uma introdução. Quando eu comecei com a AIM Labs, lá em 2017, a gente queria fazer de alguma maneira me apresentar para os clientes da AIM Labs o mais rápido possível. E aí surgiu a ideia de fazer um jantar chamando os clientes. E aí a gente fez um primeiro jantar lá em 2017. E aí depois do jantar todo mundo gostou, falou, cara, quando que vai ser o próximo? E aí assim nasceu o AIM Labs Summit. A gente está agora mais um ano, está na 6ª edição do AIM Labs Summit. Vai ser dia 17 de setembro em Barueri. E basicamente é um evento para quem está interessado nesse ambiente de autoatendimento, né, de negócios de autoatendimento, seja vending machine ou micromercado, honest market. A gente faz um ambiente de troca de informações, então tem algumas palestras. O tema desse ano é marca. Então o Caíto Maia da Chili Beans vai palestrar lá. Eu vou levar uma palestra de conteúdo. A gente também tem um painel que a gente discute com operadores do mercado lá que construíram empresas, construíram marcas para trocar
informação sobre o mercado. E você tem a oportunidade de conversar aí com o pessoal que é do meio, que é um jeito de fomentar, né, fomentar o mercado, né? Sim. Então, para quem está interessado nesse ramo, está interessado, convida. Vale a pena. É a oportunidade que você tem de ver tudo num lugar só. E como faz para se inscrever, para participar? Procura a MLabs Summit ou entre em contato aí com qualquer pessoa aí da nossa equipe, um vendedor. Pode procurar a MLabs via Instagram ou via o site. Ou procura a MLabs Summit, você já vai cair na página do Simpla. Pode entrar em contato aí com a gente explica como é que funciona, os lotes, ingressos e tudo mais. Tem um limite de 300, assim que vender tudo já se esgota, né? Dia 17 de setembro vai ser em Barueri. Uma oportunidade única, então, para você que vai, então, se inscrever aí nesse... Pode ser aqui, ó, pode ser na geral aqui, ó, pode ser na geral, né? Ô, Leandro, olha aqui para geral, pode ser na geral mesmo. Ô, Leandro, você disse que foi chamado para um jantar para conhecer os seus clientes, né? Sim. Mas você gosta de café? Bastante. Gosta de café? Então tem um presente para você. Do Café Canecão. Gosta de Café Canecão? Sim. Gosta? Então, olha, tá aqui entregue para você. Muito obrigado. Uma cesta do Café Canecão. Olha aí. Olha, tem vários aí, olha. Esse aqui é o quê? Esse é o Extra Forte. Esse é o Cappuccino. Bom também. Cappuccino. Quer ver? Esse é o tradicional. E todos eles têm o selo da ABIC, que é a Associação Brasileira da Indústria de Café, que certifica a pureza, a qualidade. Esse é um café premium deles. Muito tem bom. o café, esse café pequenininho aqui, que é o solúvel, que você coloca na água e faz. Tem o café também encapsulado. Olha aí. Tem o café encapsulado. Tem o Extra Forte. É o Extra Forte e o tradicional, não é? Tradicional. Ah, não. É o Expresso Gourmet. Muito bom. Café Canecão. Conhece já? Conheço. Indústria campineira com mais de 60 anos, 62 anos de história. Aqui na nossa região, tá ali no São Bernardo, aqui em Campinas, fazendo história, levando aquele aroma. O café tem um aroma gostoso, não tem? Cheiro de café é viciante. Nossa, é muito bom. Olha, que delícia. Então é isso aí, tá entregue o presente do Café Canecão para você, muito Leandro. Obrigado, viu, pela sua participação aqui no podcast. Eu que agradeço. Tamo junto, meu amigo. Obrigado pela sua história. Conta comigo aí. Obrigado pela sua história, por compartilhar todos esses... ensinamentos, né? Porque quando você conta a sua trajetória, você traz aí insights e muita positividade para pessoas que, né, dão aquele start em, às vezes, uma vontade de empreender, uma vontade de tirar uma ideia do papel, e é muito positivo. Muito obrigado, viu, Leandro? Legal, eu que agradeço, Thiago. Um grande abraço e espero ter contribuído aí para o pessoal que está empreendendo, quer empreender, e para ter insights e, né, se ajudar uma pessoa já foi suficiente, aí você passa isso para frente. Com certeza, e continue tendo muito sucesso lá na MLabs, viu? Muito sucesso. Obrigado. E você aí que acompanhou esse episódio do podcast do Poder de Negócios, muito obrigado pela sua companhia. Continue ligado, se inscreva aqui no canal do Poder de Negócios no podcast. A gente sempre está jogando todos os episódios por aqui. Também os programas que são transmitidos na Tati Record também são colocados aqui para você ter acesso a todo esse conteúdo e tudo de graça para você ter sempre muita inspiração. Muito obrigado pela sua companhia. Agora você vai ficar com um recado do Elton Horvath aqui no podcast do Poder de Negócios. Valeu, pessoal! E agora eu quero te convidar a conhecer a Biconte Contabilidade Digital. Elton Horvath está por aqui para falar um pouco desse verdadeiro hub de negócios. São empresas para resolver várias dores, várias necessidades por aí, não é, Elton? Com certeza, Thiago. É solucionar tudo que o empresário precisa desde o momento que ele tem lá o plano de negócio para estruturar ali a ideia dele, né, de começar a empreender. E tudo de maneira digital. 100%. 100%, quando a gente fala digital,
tirar um pouco do preconceito, né, do digital, mas é tirar as burocracias de papel, de e-mail, daquela comunicação travada. Então a gente facilita isso através da tecnologia, de automações, de aplicativos, né, para facilitar aí a comunicação entre o contador e o cliente. Agora, existem muitos MEIs. E os MEIs, às vezes, enfrentam dificuldades, problemas, mas você tem uma solução exclusiva para quem é MEI também. Exatamente. A Mr. MEI, ela surge, né, para a gente fazer com que o MEI ele comece ali o empreendedorismo, né, através ali de uma obtenção de um CNPJ como microempreendedor individual. E a gente facilita esse processo, né, escolhendo para ele ali o código de atuação correto, a abertura para o MEI 100% gratuita, não? Então a gente já faz essa abertura para ele 100% gratuita, fazendo com que ele, né, comece no negócio de forma correta, né? A gente dá as dicas ali de como ele atuar no mercado, né? E dá os próximos passos, né? Porque o MEI, às vezes, ele não sabe, né, que a partir do momento que ele se formaliza como MEI, ele tem agora as obrigações de fazer o recolhimento ali do seu imposto, né? De ter que emitir nota quando ele presta serviço para empresas, né? De ter que emitir nota quando ele vende em algum marketplace, como Mercado Livre e qualquer outro, né? Hoje ele exige a emissão da nota fiscal e a gente dá esses primeiros passos para o MEI para que ele não tenha nenhuma dificuldade no futuro. Para contratar o seu serviço, como faz? www.biconte.com.br ou mrmei.com.br e as nossas redes sociais, Biconte ou Mr. MEI. Com certeza um time todo preparado. Com certeza. Para atender as soluções. E lógico, né? A gente, para abastecer esse grupo, né, tem a BeFi Hub, que a gente facilita também na obtenção de domicílio fiscal, registro de marcas e patentes, a parte de certificado digital. O certificado digital é um facilitador, Thiago, para que o MEI não precise, até na abertura, né, de um CNPJ ou de uma empresa, não precise ter que imprimir documentos para levar na junta comercial. Então, a gente facilita a assinatura eletrônica de qualquer documento, né, para um empreendedor. Então, certificado digital, emissão de notas fiscais, aplicativo para a gestão da empresa, né? Então, tudo isso a gente facilita através da BeFi Hub, que é a nossa empresa aí que fecha, né, a engrenagem para a gente poder dar todo o suporte necessário para qualquer empreendedor.